algumas pequenas considerações, tá? Não vou dar a parte geral inteira, não. Só aquilo que interessa para o crime de pirâmide financeira, tá? Muito bem. Considerações iniciais. Os crimes contra a economia popular, então é lei dos crimes contra a economia popular que nós estamos estudando. Lei federal que está em vigor e continua nos editais da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria, continua caindo, tá? É um diploma legal que surgiu na época do governo Vargas, que buscava inibir atos que atentam contra livre concorrência, manipulação de preços e tendências de mercado. Então, houve em 1951 uma preocupação com estes bens jurídicos. Uma preocupação contra estes bens jurídicos. E aí, vamos ter, se a gente está preocupado com esses bens jurídicos e a tutela jurídica que nós temos até o momento não está funcionando, vamos ter de nos enveredar pela parte criminal. Muito bem, essa foi a proposta. Esses crimes costumam ter como sujeitos ativos. Costumam ter não significa que é obrigatório, tá? Proprietário, diretores do estabelecimento empresarial, o que não é o caso da pirâmide financeira, tá? Vários dispositivos legais dessa lei foram tacitamente revogados pela lei dos crimes contra a ordem tributária, crimes contra a ordem econômica e crimes contra a relação de consumo. Então, você não tem como estudar a 1521 inteira, né? Sem estudar primeiro a 8.137. Para mostrar aí que o mesmo conteúdo foi tutelado integralmente por uma lei de 1990, que, claro, é uma lei mais recente. Muito bem, essas revogações, elas são apresentadas na aula, né? Quando eu dou uma aula teórica de tudo, tá? Teórica de tudo. Esses crimes contra a economia popular são chamados de crimes vagos. Isso é um conceito importante para você que está se formando. Crimes vagos. Por quê? Porque a vítima principal do crime é a coletividade. É um ente sem personalidade jurídica. Existe CNPJ para coletividade. Tá? É isso que ele está falando aqui. Crime vago, pois o sujeito passivo é a coletividade. Os interesses atingidos por crimes contra a economia popular, esse também é um conceito importante, são interesses difusos. Interesses difusos, anota aí, ó, é sinônimo de vítimas indeterminadas. Interesse difuso igual vítimas indeterminadas. Muito bem. Os crimes da 1521 são cometidos a título de dolo e a vantagem ilícita, ilegal porque contraria o dispositivo da lei, vem de uma fraude empregada contra o povo em
geral. Povo, óbvio que quando a gente fala contra o povo, nós estamos falando aí de algo que possui vítimas indeterminadas, tá? Claro que a gente está falando de algo que possui vítimas indeterminadas. Muito bem. Chegamos aqui ao artigo 1º da lei, em que lá em um dos incisos desse artigo 1º da 1521, é que está a proteção penal contra a pirâmide financeira. Um dos incisos que a gente vai mostrar é que está o crime de pirâmide financeira. Muito bem. Então tá lá, são crimes dessa natureza, tá? Chegamos aqui no artigo 2º da lei e vamos chegar no inciso que nos interessa. Aqui. Artigo 2º, que diz: são crimes dessa natureza, ou seja, contra a economia popular. São crimes dessa natureza. E a gente vai lá para o 9. Obter ou tentar obter. Obter ou tentar obter. Então aqui a gente já tem uma conduta que deu algum resultado patrimonial para a gente, obtenção, ou o sujeito tenta essa obtenção. Então perceba que a consumação do crime, acontece se ele conseguir colocar a mão na grana ou se ele tentar. É o típico caso em que o legislador coloca a tentativa, que seria uma causa geral de diminuição de pena, ao invés de punir a tentativa com uma redução na terceira e última fase da dosimetria da pena, não. Ele transforma a tentativa, que é uma causa de diminuição de pena, em uma elementar típica. O recado que ele dá para o criminoso é o seguinte: se você tentar e não conseguir, o crime estará consumado do mesmo jeito. Então, quando eu tenho o verbo tentar como crime consumado, eu chamo isso de delito de atentado. Quando o legislador equipara consumação e tentativa. Quando o legislador equipara consumação e tentativa como se fossem consumação, eu vou ter o delito de atentado. Muito bem. Então já sabemos aí que o inciso 9 é obter ou tentar obter. O que? Agora vamos para o objeto material do crime.
Objeto material do crime. Ganhos ilícitos. Então é isso que a pessoa quer obter ou tentar obter. Ganhos ilícitos. Essa ilicitude ela decorre de lei, tá? Eu já vou mostrar para vocês por que o legislador entendeu que a pirâmide financeira ela é um crime de obtenção de ganhos ilegais. Muito bem, agora vamos para as vítimas, né? Em detrimento do povo ou de um número indeterminado de pessoas. Precisa ser um número indeterminado. Se for um número determinado, eu não terei esse crime, tá bom? Então tem de ser um número indeterminado. Mediante o quê? Especulações ou processos fraudulentos. E aí, o legislador, ele nos exemplifica com bola de neve, cadeias, pichardismo e quaisquer outras equivalentes. São os nomes dos golpes, né, que nós tínhamos aí em 1951. Muito bem, vamos agora olhar a pena, né? Eu vou falar bastante sobre a pena desse crime, tá? Só para ir treinando vocês a observarem um preceito secundário, uma pena, e poder fazer uma análise completa sobre esse detalhe. Pena de detenção, isso muda bastante coisa hoje em dia, tá? Ao invés de reclusão, detenção, que é menos grave. Detenção. Pena mínima, 6 meses. E um crime sem violência ou grave ameaça também, isso proporciona muita coisa. A 2 anos. 6 meses a 2 anos e multa. Esquece, né? Sempre que vem depois uma unidade monetária, 50 mil cruzeiros, você simplesmente despreza essa porcaria, porque hoje em dia não funciona assim, tá? E a gente coloca aqui e multa. Muito bem. O Gabriel está perguntando como funcionam esses golpes aí. Então, a gente vou mostrar para você, Gabriel. Trouxe aqui algumas imagens, alguns desenhinhos para mostrar para vocês como essa, vamos dizer assim, tá? Quando surgiu essa boa ideia de captação de recursos, depois foi vista com maus olhos e criminalizada. Muita gente quer fazer isso. Muita gente entende que isso é uma ideia muito legal, muito boa. Eu conheço muita gente, vou me articular e vou ganhar uma grana, cara, uma grana, tá? Eu vou mostrando para vocês aqui depois com imagens como que é montado na prática a pirâmide financeira, que é o objeto aqui da nossa aula, tá bom? Muito bem. Chegamos aqui no inciso 9, né? Vamos fazer o nosso recorte prático. Esse crime cuida da exploração financeira, da credulidade pública, exploração financeira da credulidade pública. Quais são os fatores que facilitam o golpe da pirâmide financeira? Boa fé, ingenuidade e ignorância. Normalmente é assim, tá? Normalmente é assim. Aí eu coloco aqui exemplos, tá? O de fraude. O cambista é uma pessoa que vende ingressos por valores acima do preço real.
O cambista hoje está no Estatuto do Torcedor. Bola de neve é um golpe em que ocorre a compra de um objeto de maior valor pagando uma parcela menor. Para tanto, o agente consegue arrebanhar parceiros para pagar as demais. E esses, por sua vez, responderão do mesmo modo em relação a outras pessoas. Como assim? Imagina o seguinte, da bola de neve aqui. Imagina que a gente vai querer comprar uma Ferrari. Ferrarizinha já clássica, básica, uma F40, tá? De 1 milhão. Vamos lá. Queremos essa Ferrarizinha. Muito bem. Aí o que você fala? Bom, eu só tenho 100 mil. Como é que eu vou comprar essa porcaria de 1 milhão? Já sei. Vou montar a minha bola de neve da Ferrari. Uma bola de neve F40. Ponto. E aí o que você faz? Você diz, ó, gente, nós vamos aqui pagar 100 mil em uma Ferrari que vale 1 milhão. Qual é a mágica? Eu pago meus 100 e já pego a minha F40 hoje. Vocês, meus 9 amigos, cada um vai pagar 100 também. Então chama 9 caras, 100 mil cada um, como se todos estivessem contribuindo com o meu sonho. Pronto, eu junto 1 milhão, vou na loja e dou à vista pro cara. Peguei a minha. Então eu já tenho o meu carro. Quem já deu 100 mil, o único trabalho dele, olha essa, o único trabalho dele é encontrar mais 9 coleguinhas que deem 100 também. Esse também vai encontrar mais 9 que dá 100, mais 9 que dá 100, mais 9 que dá 100. Aí ele só pagou 100 e vai ter a Ferrarizinha dele também, porque mérito dele que achou 9. Esse carinha que achou que já deu 100, ele só tende a achar mais 9 que dê 100. E por aí vai. Por que que isso não pode? Putz, eu adorei essa ideia, meu. Por que que não pode, né? Não pode porque uma hora as pessoas acabam. O número de pessoas do planeta é finito. Se você for arrebanhando a galera, vai chegar uma hora em que uma dessas pessoas não vai achar outros 9. Pela inexistência de 9 pessoas que tenham 100 mil reais. Na sociedade inteira, tá? Então, quem ficar por último e não achar os outros 9, não vai conseguir o carro. Não vai conseguir o carro, tá? Então, é justamente porque o número de pessoas no planeta é finito que esse tipo de golpe não se sustenta a médio e longo prazo. Quem se dá bem? Quem está em cima da pirâmide. Que ele já arrumou os 9 primeiros, já está com o carro dele há muito tempo. E ele comprou uma Ferrari de 1 milhão por 100 mil. E jogou o risco para os outros. A ideia é minha, eu mereço. Tô com a minha aqui, tá? E aí os outros são obrigados a achar mais 9, senão ele não vai conseguir participar também. Entenderam? Tranquilo? Muito bem. Então, por isso que este golpe do objeto caro, ele não se sustenta, porque o número de pessoas é finito. O número do povo, crime contra a economia popular, né? O povo acaba e não tem como achar mais ninguém. E quem vai ficando lá embaixo da pirâmide não consegue. Não consegue. O truque é esse, tá? Muito bem. Vamos agora para a pirâmide, né? Que é o foco aqui da nossa aula. Pirâmide financeira ou pichardismo. Pirâmide financeira ou pichardismo. Esse é o nome. Tá? Esse é o nome. Muito bem. A pessoa
é enganada a entregar determinada quantia em dinheiro com a falsa promessa de retorno financeiro no futuro. Ou seja, invista em mim. Invista em mim, tá? Muito bem. A Beatriz pergunta: é, o marketing digital, né? Ele pode ser considerado uma pirâmide? Na verdade, Beatriz, a gente não tem como fazer uma análise de tipicidade só com base nessa afirmação e só com base no rótulo. Vamos supor que eu monto uma empresa e chamo pirâmide financeira a minha empresa, tá? Mas se eu não praticar as condutas que eu vou apresentar para vocês aqui, não tem enquadramento típico. Então não é por conta disso que a gente chama de pirâmide, tá? Por quê? Nós já tínhamos aí vendedoras da Avon, da Juquiti, da Mary Kay, em que a pessoa falava, se você vender para trocentas mil pessoas, você vai ter uma comissão. Se você vender para tantas pessoas, você vai atingir a meta. Então, isso por si só não significa pirâmide, tá? Isso por si só não significa pirâmide, tá? Então, aqui só teremos esse crime se a continuidade do projeto faz com que as últimas pessoas que vão chegar por último tenham prejuízo financeiro por não encontrar mais ninguém, tá? Então é nessa linha. Eu sou obrigado a desembolsar para entrar no jogo, entrar na pirâmide, tá? E quando eu tô lá dentro eu descubro que eu não vou conseguir. E não por inabilidade minha, porque não tem mais ninguém. Então você já sabe que, mesmo que você consiga, fala, putz, consegui meus 10, me livrei. Quem está embaixo não vai conseguir, ou quem está embaixo dele não vai conseguir. Então você integra uma estrutura sabendo que alguém vai se dar mal. E de forma intencional você continua lá porque você se deu bem. Existem estruturas de pirâmide financeira em que os primeiros da pirâmide, além de já ter conseguido o que eles queriam, eles recebem uma porcentagem do faturamento de todos os outros que estão embaixo. Então, de repente, o cara tem 3, 4 bilhões como um dono de banco. Ele está brincando com isso, sabendo que a turma lá de baixo vai entrar e não vai levar. Que é aí que entra a polícia no jogo. Enquanto tá todo mundo no ganha-ganha, ninguém tá nem aí. Fala, nossa, mas que é um legal, cara. Você dá lá R$ 2.000 e eu recebo um rendimento muito maior que qualquer aplicação financeira. Mas alguém está pagando a conta. E se alguém está pagando a conta, são as vítimas que não vão conseguir. Que elas vão dar o dinheiro e não vão receber na vez delas. Tá? Por isso que essa grana enorme que sobra numa base de pirâmide de vítimas enganadas sustenta com tranquilidade quem está em cima. Tá bom? Então, não necessariamente, não tem a ver com o objeto a ser vendido, não tem a ver com comissão, não tem a ver com meta, tem a ver com a estrutura montada em que eu preciso achar novas pessoas e nós descobrimos que na verdade são novas vítimas, que alguém vai dar o dinheiro e não vai receber. Esse é o foco, tá? Muito bem. Vamos lá. A pessoa entrega dinheiro achando que vai se dar muito bem com um ótimo retorno financeiro no futuro, tá? Isso. Aí com essa observação a gente já começa a ficar com uma luzinha amarela acesa, tá? Com aquela luzinha da atenção, que você fala o seguinte, ó, pessoal, só vender meu curso e você já tem seu lucro fácil, entendeu? Só vender meu curso já tem o lucro fácil. Qual é o problema aqui? Se você chega e fala o seguinte, o que você vender, uma porcentagem é sua, não tem problema nenhum. Agora, se eu falar para você, primeiro você dá sua montanha de dinheiro,
e depois você corre atrás para reaver achando novas pessoas, aí a gente já tem um problema, tá? Então tudo tem a ver com, eu sou um vendedor, eu não tenho que comprar o que eu vendo, tá? O que eu posso fazer é comprar consignado. Comprei, tudo bem, mas o que eu não vendi eu devolvo, pego meu dinheiro de volta, não tem problema nenhum. Agora, você desloca para essa pessoa o risco, sabendo que uma hora não vai dar certo, aí você já tem um problema. Tá? Aí você já tem um problema. Muito bem. Essa organização engenhosa beneficia apenas quem está no topo da pirâmide. Os primeiros organizadores, tá? Aqueles que estão no topo sabem que para eles vai ficar tudo bem. Mas essa estrutura, como ela só vai aumentando, o número de vítimas vai aumentando. Por isso que a gente tem forma de pirâmide. Começa com um carinha, de repente tem 3 milhões, tá? Chega uma hora que ela não se sustenta. E no momento que ela não se sustentar, nós teremos muitas vítimas. Muitas vítimas. Ela se torna insustentável sob o prisma econômico e traz prejuízos para os participantes. Ok? Muito bem. Vamos lá. Por que a pirâmide financeira, o esquema da pirâmide, ele é criminoso? Ele é criminoso por quê? Porque ele não tem como dar certo para alguns. Quem monta o esquema já sabe que uma hora ou outra nós teremos vítimas. A turma de baixo vai perder. Eu tenho certeza que alguém vai passar mal, alguém vai sofrer, alguém vai dar o seu dinheirinho suado e nunca vai pegar de volta. É um investimento numa empresa falida, que só é falida para quem chegar por último. A turma do começo tá linda na foto, cheia de grana. Muito bem. Como funciona esse esquema da pirâmide? Para dar certo, tá? Ele precisa da captação constante de outras pessoas. O esquema só dá certo se você achar novas vítimas o tempo todo. Pergunta aqui do Eduardo. Bola de neve e pirâmide são a mesma coisa? Eduardo, a única diferença prática dos dois é que na bola de neve o pessoal trabalha com um objeto, uma coisa determinada. Tá? Vamos fazer uma bola de neve num Patek Philippe, num relógio aí de, sei lá, 60 mil dólares. E aí você começa a fazer aquele esqueminha do objeto de desejo. Dê muito menos dinheiro e consiga. É só achar 10 trouxas que paguem para você a diferença. Tá? Então, a bola de neve trabalha com um objeto específico. A pirâmide não. Pirâmide é como uma espécie de investimento, tá? Investimento no crime. Você investe 100 e leva 200. Nenhum lugar tem essa rentabilidade. Então, aqui, eu passo por cima de um sistema financeiro nacional, eu me apresento no mercado como um grande investidor, e aí as pessoas realmente no começo, elas conseguem pegar de volta. Dei 100, peguei 200. E conta para todo mundo. Cara, eu dei 100 e peguei 200 sem fazer nada. O sem fazer nada significa eu só tive de achar 9 pessoas. Tá, 9 pessoas. O Gabriel fala, não, eu preciso de uns otários aí pra... Assim, otário é uma palavra assim muito forte, né, Gabriel? Muito agressiva, tá? Por quê? Porque é um esquema assim em que o Mendelssohn lá da criminologia ia falar que numa escala vitimológica, aqui a vítima ela tem um olhão desse tamanho para levar vantagem, não só o golpista, a vítima que leva vantagem. Dinheiro fácil, dinheiro rápido. Conheço o bairro inteiro. É impossível não achar 10 caras para entrar na pirâmide, tá? E aí o cara vai e fala, gente, dei 100, ganhei 300 em uma semana. Dei 100, uma garopa, levei 3 peixes para casa, tá? Então, nesse caso, fica aí essa discussão
da ilicitude, do saber que estou participando de um golpe, dolo, ter a intenção de fazer parte e saber que as pessoas que eu estou convidando para esse golpe serão prejudicadas, tá? Isso. Então a gente tem aí essa situação peculiar, vamos dizer assim, tá? A Bruna pergunta: algumas criptomoedas não estão indo nessa linha? Bruna, há uma forte investigação, tá, do Conselho de Atividade Financeira em relação a isso. Por quê? Você só consegue rentabilidade com criptomoeda. Por quê? Porque ela é rara no mundo, porque ela tem que ser minerada, e porque, nossa, eu achei uma, então todo mundo vai querer comprar, e aí eu vendo com um acréscimo, tá? Agora, chamar criptomoeda de pirâmide, eu ainda tenho algumas ressalvas, tá? Ainda tenho algumas ressalvas, mas como eu disse para vocês, não importa qual é o título do golpe, qual é o título da vantagem que está sendo apresentado. O que importa para fins de tipicidade é: eu sei que nesse sistema que foi inventado entra cada vez mais gente para manter o golpe em pé, porque um precisa de 10, os outros 10 vão precisar de 10, depois vão precisar de mais 10, cada um. Então a coisa cresce exponencialmente. E eu sei que ele não sustenta financeiramente, porque vai chegar uma hora que não tem mais ninguém para achar. Se eu tenho esse formato, sabendo que lá embaixo alguém vai se dar mal, eu tenho a pirâmide. Então, foi o caso do boi gordo. A Estela pergunta: o boi gordo é um dos casos de pirâmide, tá? Sim, Bruna, tem bastante investigação sobre isso. Tem, tá? Então, a ideia aqui é sair de perto do sisteminha financeiro, da organização, sai de perto e enxerga-la de longe como um todo. Esse tipo de investimento se sustenta a médio e longo prazo? E aí você faz o desenho e dá uma olhada, tá? Essa que é a abordagem correta. Muito bem. O problema aqui desses esquemas é que ele se torna insustentável, já que a cada nível da pirâmide, o número de divulgadores cresce e a quantidade de pessoas que eles precisam trazer para o esquema também cresce. Exemplo: um serviço que tivesse 10 divulgadores. No primeiro nível, já teria 100 pessoas. No terceiro nível, 1.000 pessoas. No quarto, 10.000 pessoas. No décimo nível, a gente precisaria de 10 bilhões de pessoas para que ele se sustentasse. E na Terra só tem 7 bilhões de pessoas. Começa com 10 e depois 10 bilhões. Já era. Já temos aqui a impossibilidade física de achar gente. Ou seja, chega uma hora que alguém perde. E o criminoso que montou o esquema já sabe disso. Já sabe disso. O TJ do DFT, ele montou aí um esqueminha só para ilustrar com pessoas como é que funciona a pirâmide, tá? Crime contra a economia popular. O primeiro, o cara que teve a boa ideia, ele coleta a grana de 2. E ele consegue um faturamento muito alto com pouco dinheiro. Por quê? Porque esses caras ficam responsáveis por achar as pessoas que vão enriquecê-lo. Então esses dois caras precisam achar 2 cada um. Colocou o dinheirinho, um S para cá, um S para cá. Esses caras ficam responsáveis de achar o quê? 2 cada um. Vai chegar uma hora que ninguém vai ter a grana para entrar. E quem não achar o ninguém, lá embaixo, perde. E não é incompetência, por quê? Porque o número de pessoas no mundo é finito. Veja, 1, 3, e olha a quantidade de pessoas que já tem nesse gomo da pirâmide.
vai chegar uma hora que vai dar errado. Vai chegar uma hora que vai dar errado. Muito bem. Importante aqui, tá? Se a vítima do crime for individualizada, com nome, RG, CPF, tá? Se a vítima do crime for individualizada, eu terei estelionato ou apropriação indébita. Se, todavia, houver um número indeterminado de pessoas, porque eu não sei quem vai chegar depois, tanto faz, o que importa é o golpe, não a vítima determinada, tá? Se eu tenho aqui um número indeterminado de vítimas, aí sim eu tenho um crime contra a economia popular. A coletividade como um todo, em potencial, corre o risco de ser convidada, de gostar da ideia, de entrar e de perder. Por isso que são vítimas assim, em potencial. O dinheiro fácil, na verdade, é um golpe. Isso, Eduardo, perfeito. Perfeito. Se você entra como representante comercial, tem um contrato do direito civil para isso, com regras próprias. Então não tem nada de ilícito, nada, tá? Pode à vontade. O problema não é esse. O problema é você montar, criar ou participar de um esquema sabendo que alguém vai perder. Sabendo que alguém vai perder. Tá bom? Agora, você inventar um produto ou um serviço, um objeto lícito de um contrato e oferecê-lo ao público, não tem problema nenhum. Regrinhas de direito do consumidor do 8.078 de 90. Nenhum problema, tá? O problema aqui é mais é, a construção de um organismo, de uma ideia, de um sistema que não se sustenta a médio e longo prazo, com pessoas sendo lesadas no seu patrimônio pela sua ingenuidade, pela sua boa-fé, pela sua malícia de querer dinheiro rápido também, e querer enganar os outros. Então aí que a gente tem o crime de pirâmide, tá bom? Muito bem. Para fechar, vamos falar aqui da pena. Vamos falar da pena, tá? Como funciona aqui a pena desse crime. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vamos lá, consequências dessa infração. Não admite regime fechado. Não admite regime fechado. Por quê? Porque é detenção. Detenção só admite regime aberto ou semiaberto, inclusive para reincidentes, tá bom? Inclusive para reincidentes. Segundo, como eu tenho uma pena máxima em abstrato de 2 anos, pena máxima em abstrato de 2 anos, eu estou na competência do Juizado Especial Criminal. Olha isso. Então, a pirâmide financeira é uma infração de menor potencial ofensivo.
infração de menor potencial ofensivo. Muito bem. Terceiro, como a pena mínima desse crime é igual ou inferior a 1 ano, ele admite suspensão condicional do processo. Artigo 89 da Lei 9.099. Multa. A multa vai se dar nos termos do Código Penal, tá? Então, esquece aqui esse valorzinho, 2.000 a 50.000 cruzeiros. Multa nos termos do Código Penal. Se essa pena de multa não for paga, ela se converte em dívida de valor, tá? Porém, hoje, o que prevalece hoje, tá? É que nós teremos aí teremos aqui a atribuição do Ministério Público Criminal para executar a multa na vara das execuções criminais, tá? Se não houver execução do MP na VEP, aí que a Fazenda Pública vai inscrever na dívida ativa e fazer execução fiscal. Não admite lavratura de auto de prisão em flagrante, porque é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Então, termo circunstanciado e libera na hora. Já foi da competência do júri, pessoal. Tá? Esse crime já foi da competência do júri, não é mais. Só crime doloso contra a vida é que cai no júri. Somente crime doloso contra a vida que cai no júri. Admite pena restritiva de direitos. Admite pena restritiva de direitos. E admite o sursi. Admite o sursi. Muito bom. Então tá aí todas as possibilidades de sanção e de regrinhas específicas sobre este artigo. Duas dúvidas agora importantes. Duas dúvidas importantes. Deixa eu pegar aqui uma tela branca para colocar para vocês. Primeira dúvida, acordo de não persecução penal do 28A do CPP. E a segunda discussão sobre competência. Muito bem. Caberia acordo de não persecução penal para o crime de pirâmide financeira? Não cabe. Não cabe. E não cabe por quê? Não cabe porque quando cabe
transação penal, e cabe transação penal quando eu estou diante de uma infração de menor potencial ofensivo, quando cabe transação, não cabe acordo de não persecução, tá bom? Quando cabe transação, não cabe o ANPP. Então, não terei uma proposta do MP de acordo de não persecução penal para o suspeito de pirâmide financeira. Competência, que é até a pergunta do Fernando, tá? Se essa competência é da federal ou da estadual. A competência é um tema mais delicado. Ainda estamos tateando na questão da competência. Nós já temos aí uma decisão do STJ, naqueles famosos CC, né, conflitos de competência, tá? Para saber se uma investigação, deixa eu até colocar aqui para vocês, conflito de competência 170.392, conflito de competência 170.392 do STJ, de julho de 2020, processo que veio de Jundiaí, aqui de São Paulo, tá? E a discussão é, essa competência é da estadual ou essa competência é da federal? E aí? Decisão, já vou dar o spoiler da decisão, tá bom? Decisão final do STJ. E quando eu falo, pessoal, no STJ, na terceira sessão, eu estou dizendo o seguinte: a quinta turma e a sexta turma, que são as únicas duas que julgam crimes, se juntam na terceira sessão. Então, quando eu falo terceira sessão, é a ministraiada toda do STJ que cuida de penal, que está junta para definir um tema importante como esse. Muito bem. De quem é a competência para investigar sobre pirâmide financeira envolvendo criptomoeda? Que o pessoal pensa, bom, criptomoeda. Só o nome já me assusta, deve ser federal, né? Não, não é. Bom, o colegiado da terceira sessão primeiro de tudo já disse o seguinte para quem estava investigando: pirâmide financeira é um crime contra a economia popular, que a gente acabou de estudar. Ponto. Muito bem. Como eu não estou, porque a discussão toda é um crime contra o sistema financeiro nacional. 7429, atinge as instituições financeiras, blá 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 blá. Vem o STJ e falou, não é um crime contra o sistema financeiro. Então já bateram o martelo, tiraram a leizinha daqui. E com isso, eu afastei também a súmula do Supremo 498. E essa súmula do Supremo fala que se for um crime contra o sistema financeiro, a competência é da Justiça Federal. Vem o STJ e fala, não é um crime contra o sistema financeiro. Logo, não se aplica a súmula do STF. Legal. E colocou aqui, na caixinha certa, é um crime contra a economia popular. Aí, tudo bem. Só que você continua sem saber, tá? É um crime contra a economia popular, mas é estadual ou federal? Quem vai investigar esse troço? É a civil ou a federal? Muito bem. Como é que funciona aqui? Quando nós temos uma investigação que não se enquadra no conceito de atividade financeira,
A competência será da Justiça Estadual. Como regra, tá? Só falando da pirâmide, Justiça Estadual. Mas é importante deixar vocês avisados que a turma que sabe da ilicitude da pirâmide e que ofere rendimentos exponenciais, normalmente foge com a grana sem declarar. Evasão de divisas. Ou ainda trabalha para lavar essa grana. Muito bem. Se eu tenho evasão de divisa, se eu tenho lavagem de dinheiro, aqui eu terei competência da Justiça Federal. Se eu tenho crime contra o sistema financeiro, eu vou ter competência da Justiça Federal. Mas, nesse caso, a pirâmide por si só fica no âmbito da Justiça Estadual. Fica aqui no âmbito da Justiça Estadual. Que é uma pergunta que costuma cair em concursos do Ministério Público, tá? A prova objetiva do Ministério Público, ele coloca ali a palavrinha pichardismo, que é a mesma coisa, tá? E aí a maioria fala, nunca tinha ouvido falar. Já ouviu falar de pirâmide financeira? Claro que sim, é a mesma coisa, tá? Então, ele coloca lá para você falar sobre competência, sobre essas regrinhas envolvendo este delito. Maravilha? Muito bem. Terminamos aqui a nossa conversa de hoje. Sobre o crime de pirâmide financeira. Fiquem atentos aí, né? Na sociedade, no que te oferecem como proposta. E sempre pense nisso. Se eu tiver de dar minha grana antes, se o sucesso do meu investimento depender da minha captação de pessoas, fuja, tá bom? Ah, não, mas eu consigo. Isso não retira a ilicitude do ato. E você, depois dessa aula, não tem nem mais a justificativa do eu não sabia, da ignorância. Eu sou só uma vítima. Que é a pergunta muito legal feita pelo Renan. Ele perguntou o seguinte: no meu entendimento, é possível que a vítima já saiba da possibilidade da pirâmide, mas ela vai ser somente vítima se for a última e se não conseguir o dinheiro de volta? Claro que não. Sabe por que não, Renan? Lembra da descrição típica? Obter, conseguiu a grana. Não conseguiu, é vítima. Ou tentar obter. Se eu tenho a picture, se eu tenho um quadro na minha cabeça de que eu estou entrando num esquema, num golpe, e mesmo assim eu tento achar 10 caras para se ferrarem, transferir o meu risco para eles, agora é a vez deles, você, tendo ciência disso, você é um criminoso. Se você é ludibriado sem saber que isso é crime, até porque isso não é muito divulgado em matéria de crime de economia popular de 1951, se você não sabe que é crime, não tem como você ser punido a título de dolo. Aqui não está escrito, dá a modalidade culposa. Não. Ah, você foi imprudente, você foi imperito, não sabe o que estava fazendo no ramo financeiro, você foi negligente, não procurou se informar. Esquece a culpa, porque não tem previsão legal. Então eu preciso do dolo. Dolo é
Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que alguém vai se ferrar. Não sendo eu, tá bom. Crime. Crime. Então, mesmo que você não seja o último, porque você obteve ganho, mesmo assim, o importante é você ter a noção da ilicitude. A consciência da ilicitude. Sem isso não tem como. Então você pode desmembrar essa consciência da ilicitude em potencial, que é o erro de proibição, ou na ciência do que está acontecendo de forma finalística, que você está lá na conduta dolosa. Então você precisa ter essa leitura para poder responder criminalmente. Tá? A título de culpa ninguém responde. Ah, eu quis me dar bem. Você sabia que alguém poderia se dar mal? Não. Então você não praticou o crime. Tá? Claro que a prova disso é muito difícil e ninguém está nem aí para a prova disso. Por quê? Porque simplesmente eu pego o cara, ele assina um termo circunstanciado e vai para casa, ele faz uma transação penal, paga ali as cestas básicas, ou faz uma composição civil dos danos, indeniza as vítimas, extingue a punibilidade do cara, acabou, nem processo vai ter, tá bom? Então é assim que funciona essa leitura aí da pirâmide, tá bom? No elemento, quanto ao elemento subjetivo.